Decidi fazer um vídeo diferente aqui, né? Tenho um tipo de conteúdo que eu gosto, que é do YouTube, conteúdos mais profundos, conteúdos que eu consigo falar um pouco mais do que eu penso, do que eu gosto, do que a gente está fazendo, mais uma forma de documentar mesmo. E aí eu tô aqui no escritório hoje trabalhando, né? Hoje não, né? Mas sempre tô por aqui. E tô desenvolvendo aqui uma versão nova do GPS. E para você que não sabe, esse vídeo apareceu para você aí. Eu me chamo Maria Fernanda, mas a gente é íntimo, pode me chamar de Mafê. E hoje eu tenho uma empresa de soluções comerciais. Como assim, Mafê? Então a gente entra ali para aumentar a capacidade operacional de uma clínica, de um consultório. Mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é mais um bate-papo mesmo, compartilhar com vocês alguma coisa das coisas que eu estou vivendo aqui junto com o meu sócio, expressar isso e até uma forma de documentar isso ao longo prazo, para depois eu rever esse vídeo e falar, cara, valeu muito a pena tudo isso que a gente está fazendo. Mas tem uma coisa muito interessante que eu venho aprendendo ao longo dessa jornada, que em agosto do ano passado eu comecei nessa empresa, tive o prazer de me conectar com o Rodrigo, meu sócio, ele foi o meu mentor, inclusive, então uma honra muito grande a gente poder tocar esse negócio juntos. E aí, cara, eu fico pensando, a gente estava, quarta-feira dessa semana, a gente estava conversando e a gente estava falando sobre como as comparações, como o mercado, como essa doideira, muita gente falando muita coisa, deixa a gente, se a gente não tiver muito claro para onde a gente quer ir, o alvo que a gente quer mirar, o que a gente quer fazer, às vezes essa comparação, o que ela tinha que se tornar uma alavanca para a gente ir, impulsionar a gente, se torna uma comparação de paralisar. E aí a gente estava falando uma coisa que era sobre os micros resultados, né? Sobre a capacidade a falta de capacidade que a gente tem de olhar para aquilo que a gente está fazendo e às vezes a gente se preocupa só com o resultado imediato financeiro. E a gente está falando um ponto que era focar o que é micro e o que é macro resultado. E aí ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, Mafê, para ver sua jornada. Eu sou do mercado, eu tive 2 lojas de franquia, eu sou super nova. Ano passado, em agosto, a gente se conectou, criamos um negócio, acertamos, erramos, acertamos, erramos, mudamos, voltamos, enfim. Toda essa jornada de empreender, que quem faz isso vai me entender. E ele falou, cara, olha a quantidade de micros resultados que você teve, ou melhor, macro resultado, só que às vezes você acha que o macro é só financeiro. E eu falei, cara, esse ponto é muito importante, porque isso está totalmente ligado ao nosso interno e a forma como a gente consegue se permitir a receber e a identificar as coisas que a gente é capaz de estar fazendo. Então, vou dar um exemplo muito prático. Você é uma pessoa que tem dificuldade de beber água. De uma hora para outra, você fala assim, cara, vou tomar 9 litros de água. Isso não vai dar certo. Agora, de uma hora para outra, você fala assim, opa, acordei, 500 ml de água. Passou 2, 3 horas, mais 500 ml de água. Você concorda comigo que você tomar os 9 litros de água de uma vez só não vai fazer você ter constância, mas você tomar de 2, 3 horas, a cada 2, 3 horas, 500 ml de água, a sua cabeça não vai entender isso, mas isso vai se tornar um hábito para você. Isso vai te dar gás para você manter a semana inteira seguindo essa rotina de a cada 2 horas. Estou dando um exemplo bobo, mas vai fazer sentido. E eu falei, cara, é verdade. Se pegar quando eu comecei em agosto, tinha muita coisa que eu nem fazia ideia desse mercado. Muita coisa. Mas aí conecta um ponto que é muito interessante. Quando você tem vontade, quando você tem ambição, quando você tem garra e quando você fala para si mesmo, cara, vou fazer essa porra aqui dar certo. E o dar certo, claro que envolve financeiro, mas vou fazer dar certo independente de qualquer coisa. Os desafios, as coisas, tudo que vai acontecer, toda hora uma montanha-russa é diferente, uma hora tá tudo bem, outra hora tá um caos, uma hora tá vendendo, outra hora não tá vendendo, mas você tem que estar
muito bem claro internamente e que não é fácil isso, tá? Porque direto a gente sempre conversa sobre isso. Como o nosso interno, se ele não estiver muito bem resolvido, reverbera no externo e na sua capacidade de produzir. Então, quando eu olho para os grandes, pessoas que eu me inspiro, pessoas que eu quero, que já acessaram e já fizeram aquilo que eu tenho vontade, eu sempre me questiono o que essas pessoas fizeram que eu ainda não fiz, que preço que elas pagaram que eu ainda não paguei, o que elas acessaram que eu ainda não acessei, que risco que tomaram que eu ainda não tomei. Então, quando você se coloca nesse lugar e realmente a ignorância ela é uma dádiva, porque você acessa esse lugar, você fala, cara, você não tem um dia de paz, porque é tudo sobre você, é a sua autorresponsabilidade. E aí eu e o Rodrigo, a gente sempre comenta sobre isso, fala, cara, o que a gente fica mais puto, às vezes, é que é a nossa autorresponsabilidade. É a gente. Não tem como colocar na culpa de ninguém. Não tem como colocar na conta de ninguém. Isso, essa conta é nossa. Dos erros, das falhas, do que errou, do que acertou, é nossa. E a gente tem que pagar essa conta, porque essa conta chega. Então é muito interessante, assim, eu desenvolvendo um negócio agora, eu compartilhei lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo para vocês o meu Insta, para vocês poderem me acompanhar lá, mas cara, como assim, de uma hora, não de uma hora para outra, mas em agosto do ano passado eu tinha uma rotina, eu tinha uma vida, eu tinha um modelo de negócio, e hoje, tá prestes a dar um ano, eu tô em outro tipo de modelo de negócio, eu tô com outra cabeça, com outra mentalidade e acessando coisas que meu cérebro nunca imaginou que eu seria capaz de fazer. Seja um software para uma clínica de cirurgia plástica, com faturamento de múltiplos dígitos, gigante a clínica, seja o GPS, um software operacional inteligente, tem nada a ver com CRM, nada disso, é a capacidade operacional do seu negócio dentro do GPS. Porque pensa comigo, eu estou trazendo para vocês a analogia, fazendo essa ponte, né, entre o pessoal, o meu pessoal, as minhas coisas internas, isso reverbera no negócio. Porque quando a gente criou o GPS, a gente sempre comentava, cara, se a gente tivesse um negócio para direcionar, a gente ficaria tão mais fácil se a gente tivesse isso. Falou, cara, é um GPS. Porque pensa comigo, quando vocês estão viajando em algum lugar, vocês estão, enfim, indo fazer algum trajeto que vocês não conhecem, vocês têm duas opções. Ou vocês vão pela cabeça de vocês, isso acontece, você pode até chegar lá, mas talvez vai demorar um pouco mais, talvez não vai ser tão seguro, talvez vai ter um acidente que você não saiba porque não está sinalizado. Ou você vai baixar um aplicativo, que é o Waze, por exemplo, e você vai colocar o seu destino lá e ele vai te mostrar o jeito mais rápido, mais simples, mais seguro e te dando previsibilidade do seu horário. Isso é genial. Porque assim como na nossa vida, igual a gente várias coisas internas a gente procura, a gente estuda, a gente assiste vídeo, a gente vai se desbloqueando internamente, a gente vai acessando o que está acontecendo. Para o negócio é a mesma coisa. Então, quando surgiu o GPS, cara, o dono do negócio, o dono da clínica, o dono do consultório, o dono de uma empresa, de um negócio, ele tem que ter um GPS na mão. Porque às vezes o que acontece? Acaba investindo em tráfego, nem sabe por que tem que investir, alguém falou que tem que fazer, não tem dados o suficiente, não é tangível, não é falar, cara, beleza, vamos aumentar a verba de tráfego. Para quê? Quem disse? Tem isso? Precisa aumentar? Não precisa? Então, isso tudo, e é um momento, é um desabafo esse vídeo mesmo, mas é muito louco, eu estar sentada de frente para duas telas, na verdade, numa sexta-feira, vai dar quase 6 horas, e eu tô construindo, nós estamos construindo algo que está mudando a realidade do meu negócio. Peraí que acabou a luz aqui. Então, mudou a realidade, está mudando a realidade do nosso negócio e todos os clientes que a gente... E aí um ponto, tá? O GPS, ele é a base, ele é a estrutura. Ele é muito utilizado para a gente perante os nossos clientes. Então, a gente não vende ele separado, é algo muito, muito direcionado, muito personalizado, muito específico. A gente tá dando um zoom nisso, porque a gente está... Contexto é rei, primeiro ponto. E segundo, porque a gente está, nesse momento de agora, a gente precisa
ter muito acompanhamento nosso e muito educar esse cliente a utilizar o GPS da melhor maneira possível. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui do canal. É muito interessante. Essa luz está dando trabalho. Pera aí. Aê, tava dando trabalho. Então eu quero compartilhar, quero trazer mais conteúdos profundos sobre mentalidade, sobre o que eu penso, sobre as coisas que fazem sentido para mim, sobre o que eu gosto, documentar essa jornada. Eu acho que vai fazer sentido porque eu gosto de ver conteúdos assim. Aí eu falei, cara, se eu gosto, pode ter alguma outra má-fé perdida aí nesse Brasil que queira assistir um tipo de conteúdo desse também. Então, se você puder, já se inscreve aí no canal, dá um likezinho aí pra mim, compartilha se faz sentido isso, faz um comentário aí pra me dar um aô, um norte. Eu sou nova nesse mercado. E me segue lá no Insta também, que eu acho que vai ser muito legal a gente poder dividir isso juntos e eu compartilhar um pouco do que passa aqui dentro e nessas telas, tá? Valeu!